Saudações a todos que receberem esse vídeo. Eu sou o Christian Brenner e vou falar brevemente aqui a respeito do livro Babilogos, A Cidade das Palavras Vivas. Este livro ele contém 190 escritos e tem um total de 250 páginas, sendo que esses escritos eles são diversificados tanto na forma quanto no tema. Em relação à forma, se encontra ali dentro poema, poesia e prosa. E em relação aos temas, eles são dos mais diversos, desde os temas de amor até os temas que são mais existencialistas, a respeito da vida, da morte, também da vida cotidiana e de inúmeras coisas que vão tecendo um livro que fala essencialmente sobre a vida. No entanto, apesar de poder se sugerir aqui que ele seria uma antologia poética, ele é mais do que isso. O livro Babilogos, ele tem uma narrativa que conduz o leitor ao longo de 17 capítulos. E essa narrativa ela começa quando o leitor é convidado por um personagem da história, que é o Daqui para Lix Voltarindo. Ele é uma espécie de cicerone que vai receber o leitor na cidade e onde cada um desses 17 capítulos é um ponto turístico da cidade. Esses pontos turísticos todos remetem à cidade de Curitiba. Então eles vão passar lá desde o portal da cidade, que é onde tudo começa, passando ali também pelo passeio público, até a Câmara dos Vereadores, também a Biblioteca Municipal, o Teatro Municipal, haverá ali o Jardim das Esculturas, que é um dos pontos turísticos aqui da nossa cidade, até chegar no Palácio Real. Isso é lógico, também passando pela igreja e outras coisas assim. Cada uma dessas estações tem temas, elenca poesia, reúne poesias que elas têm a ver com o próprio lugar. Por exemplo, quando se chega na igreja, a temática vai ser toda voltada para o sagrado, para o religioso. Haverá também o clube de baile e o passeio público mesmo, onde a atmosfera é mais leve e o que está apresentado ali são as poesias que envolvem o amor, a brincadeira, a diversão, o lúdico, né? Isso além de haver muita brincadeira com a própria palavra, que é desmontada, que é fragmentada, que é recombinada, né? Porque por detrás dessa história, quando o leitor ele é recebido, o Daqui para Lix Voltarindo, que é uma espécie de bobo da corte, uma espécie de Pierrot que faz o papel de Cicerone, esse personagem ele vai falar a respeito da cidade que foi criada pelo rei sem nome, que é aquele que vai criar a cidade e que é um personagem que permanece como um enigma ao longo da narrativa até se chegar no final. E o que vai acontecer é que cada um desses capítulos vai revelar paisagens que são paisagens interiores. Então, digamos assim, cada um desses capítulos, ao reunir poesias que têm a ver com a sua temática, como, por exemplo, se passa em certo momento no cemitério, e ali no cemitério existem poesias que são poesias de terror, são poesias que envolvem o medo, a culpa, que envolvem todo tipo de atmosfera ligado àquilo que é próprio do cemitério, né? Ao lugar onde estão os mortos, o lugar onde acaba a vida, o lugar ali onde tem o choro, tem o pranto. E assim também é com outros lugares, como, por exemplo, no hospital, onde o próprio personagem Daqui para Lix Voltarindo terá passado por um acidente, ele está tentando recuperar a memória dele, e ele ali no hospital, a gente vai encontrar também poesias que têm a ver com essa condição do ser humano, que é a condição mais frágil de recuperação, etc., né? Então, ao longo desse passeio por esses capítulos, haverá também na narrativa um processo que é uma crise da cidade. Isso vai começar suavemente lá pelo Teatro Municipal, quando tudo é ainda um estrondo que se ouve ao longe, e vai se intensificando até chegar no momento em que estão no teatro e na balbúrdia de uma peça que envolve palavras de muitos lugares diferentes, aquilo gera um caos, onde talvez a brincadeira que o rei sem nome fez
com a palavra, de misturá-la, de combiná-la, de esvaziá-la até de sentido, isso talvez gere o colapso da cidade. E o colapso da cidade, que é a cidade das palavras, também representa, em certa medida, a própria tragédia humana, o próprio colapso, a própria crise do homem, né? Então, dá para se dizer que este livro ele tem um acento trágico pela própria narrativa e pela própria situação a qual é jogado daqui para Lix Voltarindo, aonde é necessário que ele consiga superar algo, uma tragédia, uma situação que ele mesmo não escolheu, está lançada ali, ele precisa resolver. Também existe um acento, que é um acento filosófico ao longo da obra, porque é o tempo todo questionada a condição humana, é questionado sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte, é questionado também a respeito da própria palavra, do sentido da palavra, a função que ela tem para o ser humano. E o livro ele promove um certo diálogo entre as experiências e vivências do leitor com aquilo que está escrito. E como muitas das coisas ali dentro dialogam entre poesia e narrativa, existe ali um espaço que acaba sendo preenchido pela própria experiência, pelo próprio entendimento, pela própria compreensão que é a do leitor. Então, o livro Babilogos é um livro que dialoga com a alma e com a interioridade do leitor. E o motivo de eu estar trazendo isso, procurando pessoas que abracem a causa, que queiram conhecer, que tenham interesse em dar suporte, dar apoio, é porque de certa forma tenho me sentido muito motivado também por amigos que são acadêmicos e que ao travarem conhecimento com o livro Babilogos, têm traçado comparações que são extremamente elogiosas e que me fazem ter uma certa segurança de que o livro Babilogos ele merece o seu lugar entre publicações, sendo que ele tem recebido elogios que são extremamente interessantes. Eu coloco eles aqui para análise daqueles que estiverem vendo o vídeo. Recentemente, um dos poetas a quem digamos assim, a temática e a própria escrita foi comparada é o Ferreira Goulart. Chama a atenção para o fato de que o Ferreira Goulart é o único brasileiro a ganhar o prêmio Pulitzer de literatura, que é um prêmio internacional, e ele escreveu o poema Sujo, que é um poema de 100 páginas, é uma obra-prima, e muitos têm apontado que existe um certo eco, uma certa proximidade entre os poemas de Ferreira Goulart e a poesia que aparece ali dentro da Babilogos, né? Tanto pelo viés político, pelas questões sociais que aparecem no livro Babilogos e também na obra de Ferreira Goulart, como também outros elementos de tratar o cotidiano, a cotidianidade dentro de um nexo de literatura diferenciado. As outras autoras que também dá um grande prestígio ver comparado o livro Babilogos é a Wisława Szymborska, que é uma polonesa que em 1996 ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e ela tem algumas características que quando a gente observa realmente a poesia dela tem uma grande proximidade, tanto da brincadeira com a palavra, está presente nos dois, quanto também na questão do humor ao tratar de assuntos que são assuntos densos, assuntos existenciais, assuntos da condição humana, né? E ainda há uma outra autora, que é a Louise Elizabeth Glick, que é uma autora americana que em 2020 ela ganhou também o Pulitzer e o Nobel, sendo que a poesia dela evoca temas mitológicos, o que está presente também na Babilogos, e trabalha de uma forma diferenciada com o nexo da palavra e coisas assim que estão presentes ali, né? Então eu convido aqueles que estiverem me ouvindo, que têm realmente interesse, querem saber, coloco disponível o livro Babilogos para que possam ver e que busquem esses autores para que possam traçar essas comparações. Então eu permaneço disponível, vou colocar também o meu e-mail para contato, e espero que a poesia chegue ao coração de todos, que esse é o maior desejo de qualquer poeta, né? E que a gente possa distribuir isso.
Acho que o Babilogos, ele pela sua diversidade própria, ele é um ótimo livro para iniciar pessoas que talvez não conheçam a poesia, não tenham proximidade, como também para aqueles que já conhecem a poesia e procuram algo novo, diferente e inusitado.